para sexta, tá, gente? Quinta é hoje, tá bom? Tô perdido já. Não acabaram com o planeta, mas acabaram comigo. Vamos lá, a Operação Lava Jato completa 4 anos, isso mesmo, 4 anos em 2018. Nessa semana, procuradores da Força Tarefa em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro afirmaram que a ação corre risco de acabar caso a população escolha mal os políticos na eleição do ano que vem. Para fazer um balanço sobre os avanços e retrocessos da operação, nós vamos conversar com o doutor em Direito, Ricardo Giuliani, e com o advogado e ex-vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. E você participa também pelo 99588-2374. Boa tarde, sejam bem-vindos. Tudo bem? Vamos lá, gente. E a pauta é a... Cumprimentos pela tua vitória, né? Obrigado, doutor. Obrigado. Eu não vou te cumprimentar, não gostei nem um pouco. Né? Juliano disse que se eu tivesse com a camisa do Grêmio, ele ia embora. Embora. Tá bom. Tá. E essa Lava Jato, gente, é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Mas durante esses 4 anos foi alvo de muitas críticas de pensadores do meio jurídico e político por supostos excessos cometidos. Qual o balanço que vocês fazem da operação? Avanço ou retrocesso? Deixa eu te dizer o seguinte, ó, a Lava Jato ela é um paradoxo. Ela é um grande paradoxo. Né? E é importante que a gente afirme o seguinte, a mais alta instância do direito é a política. Não há nada mais elevado no mundo do direito do que a política. Por quê? Porque é no mundo da política que se constitui a lei, a Constituição, as regras de civilização. Então, veja o seguinte, este movimento do Dallagnol e companhia, porque não é o Dallagnol, é Dallagnol e companhia, feito no Rio de Janeiro agora no começo da semana, ele é um movimento protofascista. Sabe por quê? Porque eles começam a tentar se apropriar da instância da política. Eu nunca anoto nada, né? Mas para não dizer que eu tenho má vontade com esse guri, eu resolvi trazer entre aspas o que ele disse. Ele disse assim, ó, 2018 é a batalha final da Lava Jato. Não porque ela tem data para acabar, mas porque depende do resultado das eleições para continuar. Mas por que ele não se candidata e vai disputar a eleição? E não só disse isso, ele diz assim, conclamando o povo brasileiro, é importante que nos posicionamentos contra este tipo de manobra, que é apenas uma amostra do que pode estar por vir do Congresso Nacional. O que é manobra do Congresso Nacional? É o Congresso Nacional cumprindo a sua função constitucional. E o seu Dallagnol, ele tem que cumprir a função constitucional que ele recebeu, que é ser procurador da República, e não um agitador político pago com dinheiro público. Este é o paradoxo. Se é verdade que o Brasil produz um grande movimento contra a corrupção e os juristas não se insurgem contra a caça aos corruptos, se insurgem contra a arbitrariedade, as coisas indizíveis que esta turma do Ministério Público da República tem feito. É contra isso que os juristas se insurgem, contra a negativa de direitos constitucionais mínimos a todos os acusados. Então, o que eles fazem? Se reúnem em grupos, utilizam um clamor legítimo da população para que o país definitivamente seja mais limpo e fazem campanhas fascistas. Se vocês pegarem, entrem no Google e botem Mussolini e vejam os discursos do Mussolini, se não é esse tipo de frase que está ali. Eu, Estado, Pai... Me lembra da UDN. Venho, a UDN, Carlos Lacerda, o suicídio de Getúlio Vargas, o nazismo pós-Weimar. Então, o tema do balanço da Lava Jato, que tem 300 e não sei quantos investigados, 120 e tantas condenações, 4 bilhões de reais recuperados, bababá. Claro que eu tenho que botar outros 400 bilhões em investimentos de infraestrutura que foram por água abaixo, etc, etc, etc. Isto não deve estar em questão neste balanço. O que deve estar em questão é o seguinte, nós estamos num momento grave, onde de forma despudorada, este rapaz, que é um agitador político, se utiliza do Ministério Público da República para fazer proselitismo político. Não é problema, desde que
ele se filia a um partido político, vá para o Congresso Nacional e sustente as suas posições. Agora, só para passar a palavra para o Sebastião, vocês lembram de um cara que se chamava Demóstenes Torres? Sim. Lembra disso? Sabe de onde é que ele vinha? Do Ministério Público. E está querendo candidatar de E novo. tá, Tu entendes? Então a população tem Já que tá na fazer política. este balanço a partir de uma racionalidade mínima que não os permita cair neste engodo barato. Bom, doutor Mello. Bom, primeiro, sempre muito bom voltar aqui e estar ao lado do Juliano, que eu gosto muito, né? Figura muito arejada para o debate, né? Eu acho que o Brasil tem vários males, né? Um dos seus males é a corrupção, que não é de hoje, que não é de ontem, que vem da formação histórica do Brasil, né? E ela precisa ser combatida, sem dúvida alguma. Por quê? Porque a corrupção rouba a esperança de uma nação. Então, o dinheiro que falta lá na ponta, né, parte dele vai para a corrupção. Agora, não é só esse mal. A ineficiência da gestão pública no Brasil é tão grave quanto a corrupção no Brasil. Esta centralização do poder, e ela é fator de corrupção, porque, por exemplo, no município, as pessoas fiscalizam melhor. Então, quando tu tem que fazer o recurso aqui, né, o imposto, e vai para lá de jato e volta de fusquinha, bom, começa a corrupção. Vou dar um exemplo: emendas parlamentares. Então, eu diria o seguinte, objetivamente, né, tia, eu acho que o movimento, né, digamos assim, de passar o Brasil a limpo, primeiro, não é só do Ministério Público. Não dá para ser os vestais da moralidade, né? Sim, super-herói. Acho que isso é um processo de conscientização, né, da população e que precisa, evidentemente, eu então não acredito, né, de a Lava Jato vai terminar, não vai terminar. Não, não, não. Tem um processo instalado no Estado Democrático de Direito que tem correções a ser feitas. Por exemplo, veja a questão do fórum privilegiado, por exemplo, que é uma questão, né, Júlio, na minha avaliação, tem que ser enfrentada. Eu, por exemplo, sempre achei que fórum prerrogativo de função é para o exercício do cargo que tu tem. Fora disso, eu não concebo isso, não é? Tu ter 55 mil autoridades no Brasil que têm o chamado prerrogativa de função, quer dizer, foro por prerrogativa de função. Quer dizer, então, muitas coisas. Eu acho que eu tenho refletido muito, sabe, Juliano? Será que o Brasil está na hora de uma nova Constituinte? Eu fico pensando. Ou será que essa Constituinte pioraria porque as corporações tomariam conta de tudo e porque as corporações têm a capacidade de mobilizar, tem dinheiro, vai para Brasília. O povo não sabe onde fica o Congresso, né? Mas é uma Constituinte exclusiva, né, que a pessoa ficasse impedida depois de 6, 7 anos de candidatar. Podia fazer as reformas que o Brasil precisa? O certo é o seguinte, nós estamos vivendo um momento necessário no país, não é? Mas eu também sou daqueles que acreditam na política. Acho que a crise é política, mas a saída é política. Sim. Então eu me vejo assim muito mal quando eu vejo assim pessoas pregarem, não é? Um movimento intervencionista. Não. Me dá exemplos aonde é que deu certo a ditadura. Me dá um exemplo. Uma pergunta sobre a questão da Constituição, uma nova Constituição. O problema seria um texto, a nova Constituição, ou de quem interpreta, ou quem deveria, por exemplo, seguir ou não rasgar ela? Deixa eu pegar esse gancho do Melo. O tema do foro por prerrogativa de função. O que está acontecendo? O Brasil tomou para si, ou tomaram o Brasil para si, os seus novos donos. Quem são os novos donos? É uma burguesia assalariada que ganha 40 pau e tem a cara de pau de pedir aumento de 6%. Enquanto o Sartori não consegue pagar. Uns ganham 80, outros ganham 100. Sim, não. No judiciário, a média do vencimento do judiciário de São Paulo é 70 mil. Mas eu resolvi... penduricalho eu resolvi falar de um caso que acontece aqui no Estado, que ganham 30 paus e hoje pediram 6% de aumento, que é falta de pudor, enquanto o governo do Estado não consegue pagar 1.200 para professor. Mas certas categorias se apropriaram do país e se apropriaram da justiça. E existem coisas que são tão singelas, que são tão pequenas, que são tão pueris, que se o povo se desse o trabalho de ler aquilo que eles dizem que existe, ele veria que existem verdadeiros escândalos praticados pelo judiciário. Esse negócio da prerrogativa de função. Eu até hoje eu vim todo paramentado e preparado e tal, coisa que eu nunca faço, né? Eles estão julgando no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do foro por prerrogativa de função. Existe o ministro Barroso que diz o seguinte: não, o foro por prerrogativa de função só vale no exercício do mandato. Mas por que ele não lê a Constituição? Eu vou ler para vocês.
A Constituição diz assim, ó, compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal julgar, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o procurador da República. Onde é que está escrito aqui durante o mandato? Não está escrito aqui. E eu não escolhi o Barroso para dizer o que está escrito aqui. Isso aqui foi o constituinte, o representante do povo que escreveu, e azar é dele. E se tu for lá no artigo 53 da Constituição, está escrito. Quando for no início, durante o mandato, o Supremo fará ou deixar de fazer. A minha opinião cidadã não é problema nenhum. Não é problema nenhum. Eu tenho direito de ter opinião política sobre isso. Agora, eu não dei o direito para ninguém dizer que aqui está escrito um troço que não está escrito. Sim. Como é o caso das prisões. Está escrito na Constituição, não se prenderá ninguém se outra medida for cabível. Mas como é que eu vou rasgando a Constituição? Em que sentido? No sentido em que eu gero um eixo político, que eu disputo o país. Por isso, Melo, eu fui muito a favor do que eu chamava de constituinte exclusiva companheira, que era isso. O cara é eleito constituinte e fica 2 mandatos sem poder concorrer a nada. Sim. Por que eu mudei de ideia? Eu voltei atrás, porque a burguesia assalariada passou a comandar o país. E eu não posso me submeter a isso. Deixa eu colocar uma outra esfera aqui, doutor Melo. O que o senhor pensa a respeito? Por exemplo, a gente está falando da esfera política, Correto. cruzando com o direito, com a justiça. Nesse caso da Operação Lava Jato, também não teve uma certa influência o aspecto econômico, na medida em que, quando surgiam as especulações, vai acabar, vão reforçar, vão retirar, e aí tinha movimentações no mercado. Dá para a gente imaginar que o Brasil, nessa crise econômica que está tentando sair, dá para a gente ver uma certa influência nisso, já que o mercado demanda que o Brasil limpe ou se revise o Brasil. A gente ouve muito esse enunciado. O mercado quer reforma, o mercado quer acabar com a corrupção, com os gastos públicos desenfreados. Deixa eu dizer o seguinte, eu tenho muita clareza que você distribui renda num país se ele tiver crescimento. Senão, tu vai distribuir o quê, se tu não tem crescimento? Então, qualquer investidor e o capital não tem pátria, ele quer investir num país, primeiro que ele tem a segurança jurídica, tá? Não quer chegar aqui e fazer um negócio, daqui uns dias, não é mais assim a regra do jogo. Então, o mercado está presente em tudo. Agora, o que eu quero dizer, nesse diapasão que estava dizendo aqui o Juliano, é o seguinte, as corporações tomaram conta do país. Esta é a verdade. Muitas corporações, o Ministério Público tornou-se, na sua maioridade, com a Constituição de 88. Agora, eu não posso permitir, por exemplo, que eu tenha uma prateleira lotada e eu escolho quem investigar e o que investigar. Isso acontece hoje no Brasil. Seletivo o processo. Seletivo. Processo seletivo. Sabe como é que o cara hoje estava depondo e chamou? Delação à la carte. O cara disse isso hoje no Congresso Nacional. Pois é. Então, eu quero dizer o seguinte, essas corporações, por exemplo, o Ricardo não disse, mas eu vou dizer, o Tribunal de Contas deve ter uma média salarial de 40 mil. O Tribunal de Contas, o Judiciário, o Ministério Público. Por que esse cidadão, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o cidadão que fez um concurso para admissão direta, que ganha R$ 1.500, esse está recebendo parcelado? E os poderes não tiveram a sensibilidade nesses 3 anos, seguinte, eu vou ser solidário com esse orçamento, porque ele é único. Essas são as corporações do Brasil, que não estão longe daqui, que estão aqui, que está no Judiciário, que está no Ministério Público, que está no Tribunal de Contas. Só para eles saberem, a gente não é contra eles. Não é nada disso. Porque quando a gente fala isso, vocês são contra nós. Não. Então, quer dizer o seguinte, quando eu penso, essas coisas precisam ser enfrentadas, mas pela política. Pela política. E aí, é claro que, muitas vezes, a omissão do Congresso, ou decidir também é uma forma de manifestação. Não decidir também é uma forma de uma manifestação política. Sim. E aí, hoje, a política está judicializada em todas as áreas. Quando tu vê um tema, digamos assim, pode escolher o tema que tu quiser, que quem está ditando as regras do jogo é o Supremo. Olha o tamanho da esquizofrenia. Não é? Então, nós estamos julgando, só para te ajudar, foro privilegiado para 55 mil funcionários, certo? Sede desse julgamento, Supremo Tribunal Federal. Sabe qual é a pauta que foi adiada semana retrasada? Se eu vou poder fumar cigarro aromatizado.
Sim. O Supremo Tribunal Federal vai julgar isso. É um absurdo. Como já julgou a rinha de galo. É. Quando o mercado, e a minha especialidade, a minha advocacia é direito privado, quando o tal de mercado, esta coisa que não tem cara, que não Sim. tem nada, entendeu? Ele vem e diz, tem que resolver, ele quer dizer o seguinte, qual é a regra do jogo? É isso que ele quer. Ele precisa ter regra. Por quê? Porque investimento, por exemplo, o Temer agora baixou uma medida provisória e vamos pegar o caos que se transformou Rio Grande, né? Pelo menos ali existia um apreço na cadeia produtiva, metalmecânica, que buscava equipamentos de origem nacional, naquilo que seria utilizado lá. Há uma medida provisória que desnacionalizou completamente essa parte toda da indústria naval. Mas isso é uma outra discussão. Isso é uma discussão sobre a índole econômica que nós queremos atribuir ao nosso projeto como nação. Isso é uma coisa. O que não pode acontecer é o Ministério Público prender toda uma direção de uma empresa, como aconteceu com aquele Barata no Rio. Aquele Barata foi preso, um ladrão. Mas sabe qual foi o motivo que fizeram com que ele voltasse para a cadeia? É que ele estava administrando as suas empresas. Ora, ele é o dono das empresas. Sim. Estava solto. Quer dizer que não sei. A Siemens foi condenada na Holanda. E o que aconteceu com a Siemens? Pagou 468 milhões de dólares de multa e a empresa não parou. Meio dia de trabalhar, porque são empregos, atividade econômica, etc. Então, esse tema Lava Jato, esta insegurança enorme, que vai depender do humor do procurador de plantão, se vai fazer uma reunião na praia no Rio, ou se vai fazer um aliciamento a um determinado agente do Ministério Público num outro estado, é isso que deixa a sociedade em pânico. Bom, para fechar, vou voltar na primeira pergunta, resumir ela. Lava Jato, 2 pontos, avanço ou retrocesso? Na concepção de vocês, nesses 4 anos, dá para a gente dizer que ela avançou nesse combate à corrupção ou tivemos retrocessos como esse, por exemplo, a questão da constitucionalidade do processo? Olha, deixa eu dizer o seguinte, eu acho o seguinte, acho que não dá para resumir o combate da corrupção a Lava Jato só. Sim. Correto? Ela tem um simbolismo, como tudo na vida tem, né? Tem que ter simbolismo. Eu diria que o Brasil está sendo passado a limpo, entendeu? E acho que não há espaço para pensar diferente. Eu acho que nós precisamos afirmar a política. Evidentemente, uma reforma política nesse Brasil tem que vir. Não tem como você ter 38, 40 partidos políticos de aluguéis, a grande maioria. Está correto? Agora, eu diria que tem avanço e tem recuo, correto? Mas eu acho que, sem dúvida alguma, não vamos pensar, né, de que, agora, a maneira que o Dallagnol coloca, ele parece o seguinte, olha, ele está querendo botar uma canga na população, né? Olha, vocês têm que se votar desse jeito. Eu não acho ele ou qualquer outro cidadão com autoridade para fazer isso. Acho que a população pode até não votar em ninguém. Aliás, o que aconteceu nas eleições municipais, começando pela minha cidade, que no primeiro turno, 38% não votou em nenhum prefeito, tinha 11 candidatos. E no segundo turno, 42%. E quer dizer que estou vendo que isso vai piorar na próxima eleição. Ou seja, mesmo tu não tendo voto obrigatório no Brasil, não tendo voto facultativo, as pessoas... Até porque essa multa e as sanções são tão leves que as pessoas não estão dando bola para isso. Na justificativa do que para a sessão mesmo. Agora, eu fecho dizendo o seguinte, eu acho que nós precisamos reafirmar a boa política, a democracia, e a democracia não é só votar. Juliane. Eu vou dizer o seguinte, vou fazer uma confissão. No primeiro turno eu anulei meu voto. No segundo turno eu votei no Melo, contra o Marx and Zan. E quero dizer o seguinte, meus irmãos e minhas irmãs. A Lava Jato é positiva. Por que ela é positiva? Porque botou corruptos na cadeia e levantou a saia do judiciário, levantou a saia do Ministério Público, levantou a saia do mundo privado. A sociedade é corrupta. Bom, ajustes. Vamos fazer. O que nós não podemos fazer? É criminalizar a política ou abrir espaço para irresponsáveis protofascistas como esse Deltan Dallagnol. Não dá para desligar o pensamento. Vamos pensar, vamos refletir e não acreditem em tudo que dizem, inclusive nas coisas que eu digo. Reflitam sobre elas. Juliane, Sebastião Melo, muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos. E 2018 está aí, como diria um amigo meu, é um tapa e 2 tombos já. E já nós tá na ali. Série A. Tá bom.